Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu desejo que nos próximos minutos Deus fale profundamente ao teu coração. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está em Malaquias capítulo 3, versículo 3. Eu te convido, se você está com a Bíblia perto aí, abre comigo Malaquias 3, versículo 3. E para facilitar você de achar esse livro, Malaquias está no finalzinho do Antigo Testamento. Então, se você abrir ali em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e retornar algumas páginas, você já vai encontrar o livro de Malaquias. E Malaquias 3:3 vai falar o seguinte, vamos lá. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Vamos novamente? Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Gente, esse versículo fala um pouco sobre como Deus trabalha, a forma de Deus trabalhar. E é interessante que nós nunca entenderemos por completo o trabalhar de Deus. Mas entender algumas nuances desse trabalhar nos traz calmaria ao coração. Uma das orações que eu constantemente faço é o seguinte: Senhor, se o Senhor está trabalhando em minha vida e eu não estou entendendo nada, me dá pelo menos um vestígio. Me ajuda a entender que é o Senhor trabalhando, porque muitas vezes a gente confunde uma ação do maligno com o trabalhar de Deus. Na verdade, gente, vamos confessar aqui. Quantas vezes a gente fala assim, olha, o diabo está se levantando contra a nossa vida, quando na verdade era Deus operando através de adversidades, através de desafios, nos fazendo crescer, nos fazendo desenvolver. Já diria uma famosa frase que alguém falou, eu não sei quem, que mares calmos nunca produziu bons marinheiros. Então muitas vezes é Deus que te coloca no meio da tempestade para forjar as tuas habilidades como marinheiro da vida, para que você consiga velejar, para que você consiga navegar nesse mar da vida com muita solidez. Tiago, a tempestade está muito grande, meu barco vai virar. Não se preocupa, Jesus está no teu barco, clama a Ele e Ele vai ao teu socorro, Ele vai dar ordem a essa tempestade e o barco que Jesus está jamais afunda. Confia no que eu estou te dizendo. Então entender o trabalhar de Deus traz calma ao nosso coração, retira ali alguns traços de angústia que muitas vezes carregamos por não entendermos o que está acontecendo. Né? E esse versículo vai falar um pouco sobre o trabalhar de Deus, e o escritor ele traz um paralelo da figura do ourives com o trabalhar do Senhor. O ourives é aquele que trabalha com refino de pedras preciosas. O ouro e a prata até hoje são pedras muitíssimo valiosas, custam caro, geram riqueza para muitas pessoas, para muitas nações, ainda hoje, quanto mais naquela época. Né? Então, Deus ele é comparado com o ourives trabalhando no refino do ouro e da prata. E é interessante, gente, que o ouro é uma pedra preciosa de altíssimo valor, de altíssimo garbo, mas ela tem um estado bruto e um estado polido. O garimpeiro ele pega aquela peça no estado bruto e vende por um valor relativamente baixo para alguém que vai ter a habilidade de refinar aquela pedra. E uma vez que aquela pedra está refinada, o valor dela, ó, cresce demais. O que é que eu quero te dizer aqui? Duas coisas. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Então, para você ser refinado, você tem que ser refinado em Deus. Isso significa, gente, que Deus não é só o nosso Criador. Ele é também o nosso refinador. Se você crê nisso, eu vou te pedir, coloca isso no chat. Deus é o meu refinador. Ele vai te refinar, ele vai te aprimorar. Algumas filosofias vão entender que Deus criou o universo, criou a humanidade e foi embora. Deixou tudo debaixo da lei do acaso, da lei da aleatoriedade. Mas a Bíblia nos leva a entender diferente. Eu já trabalhei em algumas empresas onde havia uma pessoa que tinha o título de gestor de projetos ou gerente de desenvolvimento de projetos. Essa pessoa era encarregada de acompanhar os processos internos da empresa e garantir que esses processos chegariam no seu objetivo proposto. Deus, como um excelente gestor, como um excelente pai, ele também faz isso conosco. Deus não só te criou e falou, se vira aí, faz e acontece. Te coloquei no Brasil
para você nascer nessa época de crise, para você nascer com dó lá nas alturas, para você viver toda essa crise nos anos 2000 e se vir aí, você que vai ter que dar o seu jeito na vida. Não, não. Deus, ele tem o seu propósito desde a criação, desde antes da fundação do mundo, desde antes do universo ser criado. Deus já tinha os seus propósitos, então ele dá um start nos seus propósitos e Deus faz esse acompanhamento para que os seus propósitos sejam cumpridos. Portanto, se você quer estar debaixo dos propósitos do Senhor, pode ter certeza, Deus vai trazer um acompanhamento e um refino sobre a tua vida. Deus não é só teu criador, Deus também é o teu refinador. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você sobre isso é que ficou muito popular nos últimos anos uma expressão, um conceito chamado melhor versão. Você vai ver centenas, milhares de vídeos de conteúdos escritos em áudio na internet falando sobre como alcançar a sua melhor versão, como chegar na sua melhor versão. Faça isso, isso aqui vai te levar para a sua melhor versão. Se você abrir mão daquilo outro, você vai chegar na sua melhor versão. Você tem que abrir mão da sua versão atual pela sua melhor versão. E diversas lições, diversos comentários sobre essa tal melhor versão. E a sua melhor versão, que eu quero te dizer é só uma coisa sobre ela. Ela está num lugar. Vou te dizer aqui agora, nos próximos segundos, o lugar onde está a tua melhor versão. 1, 2, 3. A sua melhor versão está no centro da vontade de Deus. Você nunca vai ser mais pleno, mais bem-sucedido, mais satisfeito. Você nunca vai desfrutar tanto da vida quanto no centro da vontade de Deus. É claro que o centro da vontade de Deus nem sempre corresponde aos parâmetros humanos. Talvez se eu te perguntar assim, qual é a vida perfeita? Como você se imagina na sua vida perfeita? Provavelmente você vai falar, olha, eu me imagino com muito dinheiro na conta, com dívidas quitadas, sem aperto de mente em relação a questões financeiras. Eu me imagino do lado do homem da minha vida, da mulher da minha vida, com os meus filhos bem guardados, com saúde, bem sucedido. Eu me imagino vivendo bem profissionalmente, eu me imagino isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Ninguém coloca algo que esteja desajustado, não é verdade? Mas o centro da vontade de Deus, ele vai trazer um tipo de refino que muitas vezes vai trazer incômodo para nós. Porque a função do fogo é justamente retirar impurezas do ouro, retirar coisas que estão ali no ouro, estão grudadas no ouro, mas que não são o ouro de fato. Então muitas vezes Deus vai trabalhar nisso na sua vida. Ele vai arrancar coisas de você que pode até ser doloroso para você, mas é algo que vai te levar à sua melhor versão. Então, independente dos desafios, independente do panorama da vida, permaneça no centro da vontade de Deus, porque aí é o único lugar onde você vai alcançar a tua melhor versão. E eu quero compartilhar, gente, algo para fechar esse nosso tempo aqui de palavra, uma história sobre esse próprio versículo, que quem conta essa história é o Brunão Morada, da banda Morada. Ele disse que estava estudando esse versículo e achou na internet um grupo de irmãs americanas, cristãs americanas, que estudavam a palavra e elas se propuseram a estudar diversos textos, dentre eles esse texto. Eles chegaram nesse texto e aí a líder do grupo que estava estudando esse texto, ela pegou a seguinte experiência. Para a gente entender como o ourives trabalha, nós vamos consultar um ourives, vamos fazer uma visita a um local, estabelecimento de trabalho de um ourives, para entender como ele trabalha e Deus falar conosco, né? E ali ela foi vendo todo o trabalhar do ourives, ela foi fazendo perguntas, olha, por que você faz isso, por que você faz aquilo? Por exemplo, o ourives, ele começou a se assentar para trabalhar, ela perguntou, por que você senta? E o ourives falou, porque sentado eu consigo visualizar melhor a peça que eu estou trabalhando. E ele falava que não podia tirar os olhos daquela peça. E ela já começava a entender tudo ali de acordo com Deus. Uau, Deus não tira os olhos de mim, e tanta coisa preciosa. E várias perguntas foram feitas, vários detalhes de ministração foram feitos aqui, mas eu quero focar numa pergunta que me chamou muita atenção. Ali o ourives trabalhando no refino do ouro, e ela perguntou o seguinte para o ourives, me diz uma coisa, quando é que você sabe que a peça está no ponto ideal? Porque o ourives falou muito, olha, eu não posso tirar os olhos da peça em momento nenhum. E por que não pode? Porque eu preciso saber o momento ideal. E como é que você sabe o momento ideal
de você tirar aquela peça do fogo. Porque se você tira um pouco antes, o processo fica incompleto, a peça fica estragada. Se você tira depois, você também estraga a peça. Por isso que é necessário uma perícia muito grande para trabalhar com isso. E o Ourives falou algo, gente, que é extremamente profundo. Eu desejo que você receba isso no teu coração. O Ourives falou: o momento certo que eu sei que a peça está pronta é quando eu consigo ver a minha imagem nela. Uau, isso é muito forte. O momento em que eu sei que a peça está pronta é quando eu consigo ver nitidamente a minha imagem nela. Quando eu vejo a minha imagem nela, eu sei que é hora de tirar, essa peça está pronta. E, gente, isso é extremamente profundo, porque nós estaremos em processo de refino até que Cristo seja formado em nós. O apóstolo Paulo ele chega a dizer: hoje não mais vivo, Cristo vive em mim. A transformação de Paulo era tão grande que possivelmente as pessoas que olhassem para Paulo, elas enxergavam mais de Cristo em Paulo do que Paulo em Cristo. Percebe? E o trabalhar de Deus tem a ver com isso. A nossa melhor versão, queridos, na verdade, está associado a nós nos parecermos cada dia mais e mais e mais com Cristo. Eu acredito que nós nunca chegaremos ao auge disso aqui nessa vida, se comparado com a vida vindoura. Eu acredito que na glória nós teremos uma imagem mais parecida com Cristo do que a que nós temos aqui nessa terra. Mas esse processo ele não começa na glória. Ele começa aqui, ao decorrer da tua caminhada com Jesus, conforme Deus vai te tratando, Deus vai te purificando, Deus vai te refinando. Você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Você vai se tornando cada vez mais cheio de Deus, a ponto de você poder dizer: hoje não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Disse alguém que as pessoas elas são mais conhecidas pelas suas reações do que pelas suas ações. Isso é muito verdade, porque as nossas ações nós projetamos. As nossas reações muitas vezes vazam o que tem de automático dentro de nós. Né? Quantas vezes você está ali trabalhando no domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, de repente uma situação que aflora uma irritação tão grande dentro de você, você fala uma besteira, você toma uma atitude impensada e você pensa: meu Deus, preciso trabalhar muito mais. Né? Porque a tua reação revelou algo muito mais profundo que você não tinha noção. Eu lembro de uma história de um conhecido pastor, ele muito conhecido pela sua calmaria, pela sua paz, pela sua tranquilidade. Eu quero ver quem acerta isso aqui no chat, aqui, esse pastor. E diz a história, um relato, que ele estava no trânsito e aconteceu um acidente de trânsito. O cara bateu no carro dele, basicamente na parte da porta do motorista. Ele estava dirigindo, o cara bateu na porta do motorista. E acidente de trânsito tem muito disso, né? As duas partes normalmente descem alteradas, descem já querendo saber quem tem razão, quem vai pagar, quem não sei o quê. E a culpa era toda do outro motorista. Aí o outro motorista, mesmo sendo culpado do acidente, ele desce do seu carro, já esbravejando, já querendo confusão. Né? Aí esse pastor, ele abriu a porta do carro dele, a porta toda amassada, e chegou para esse rapaz e falou assim: filho, você amassa a minha porta, mas você não amassa a minha vida. Glória a Deus. E a calma, a tranquilidade desse pastor foi uma coisa tão positivamente constrangedora que o outro motorista ficou envergonhado. Né? O cara veio tudo para criar confusão e ficou até constrangido. E a paz, a calmaria, ela constrange. Eu já passei por isso. E você pode fazer essa experiência. Se alguém vem muito irritado, crescendo para cima de você, querendo confusão, experimente derramar paz. Falar calmamente, tranquilamente. Estou falando de medo, né? Mas tranquilidade, falar calma, vamos resolver aqui tranquilo e tal. Isso até constrange a pessoa meio que se toca, né? O que é que eu estou fazendo? E é possível vencer o mal com o bem. Então esse pastor, ele estava tão parecido com Jesus que a reação de 99% das pessoas que sofrem o impacto no trânsito e que tem razão é descer e já cobrar justiça, gritar, esbravejar. Mas ele foi tão manso, tão calmo, tão tranquilo, que ele contornou toda a situação. E pasme, né? Aquele motorista, inclusive, depois foi para a igreja, aceitou a Jesus, e Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom. Então desejo, meu querido, minha querida, que você entenda o trabalhar de Deus e que você saiba que a tua melhor versão é ser parecido com Jesus.
E isso só acontece quando você está no centro da vontade de Deus, passando por esse processo de refino que só o Senhor pode causar na tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, vamos orar juntos, mas antes de nós orarmos, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, se isso te abençoou, compartilha com alguém, tenho certeza que vai fazer diferença na vida de alguém, assim como está fazendo no teu coração também. Pai de amor, eu oro te agradecendo por esse entendimento, te agradecendo por essa palavra. Ó Deus, assim como o ouro refina o fogo, nós cremos que o Senhor quer nos aprimorar, que o Senhor quer nos refinar. E muitas vezes esse processo é mal compreendido por nós. Eu te peço por um derramar de entendimento vindo do alto, vindo de Ti sobre os nossos corações, para que nós não venhamos sabotar o processo, mas venhamos entender o Teu trabalhar e permanecer no centro da Tua vontade, Senhor, que é onde está a nossa melhor versão. Derrama mais da Tua graça, mais da Tua unção, mais o Teu fogo. Tua palavra diz que Tu és um fogo consumidor e nós queremos estar em Ti, sendo purificados de toda impureza, até que Cristo seja formado em nós. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe profundamente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.